A literatura brasileira acompanha a história do país desde o descobrimento em 1500, e ao longo do tempo passou por diversificações nos gêneros e movimentos literários. Mas foi no romantismo e no naturalismo que Machado de Assis imprimiu suas digitais. E neste vídeo vitrine você vai conhecer a biografia deste autor que é considerado um destaque da literatura no Brasil. Vamos ver? Foi no dia 21 de junho de 1839, no subúrbio do Rio de Janeiro, que um operário mestiço e uma dona de casa portuguesa tiveram Joaquim Maria Machado de Assis. Quando ainda criança, presenciou a morte de sua irmã e sua mãe. Seu pai casou-se novamente, mas morreu pouco tempo depois, e Joaquim passou a ser cuidado por Maria Inês, sua madrasta. Em sua juventude, foi vítima de preconceito por ser mulato, pobre, gago e epilético. Apesar de não ter frequentado regularmente a escola, o rapaz superou todas as dificuldades da época e tornou-se um grande escritor, devido ao interesse que tinha por todos os tipos de leitura. Sua instrução veio por conta própria. Tornou-se nada menos que o mais importante escritor de sua época no país. Num país escravista até quando tal regime não era mais sequer rentável do ponto de vista econômico. E em se tratando de um pobre descendente de escravos, Machado não é apenas um caso curioso. É uma das mais eloquentes exceções concebíveis. Com 15 anos começaram a aparecer seus primeiros textos, primeiros poemas. Todos queriam ser poetas em 1854, auge do romantismo, depois crítica literária e teatral. Machado dava sempre a impressão de compensar o esforço e organização aos aspectos arbitrários da vida. Antes dos 18 anos, já o encontramos trabalhando. Há algum tempo como caixeiro, depois aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional. Daí por diante, Machado sempre esteve envolvido com trabalhos letrados, atuando como revisor de editora de jornal, como jornalista e mais tarde ainda como funcionário público no campo administrativo. Uma figura imprescindível em sua vida foi Francisco de Paula Brito, editor, jornalista e animador cultural. Tinha idade para ser pai de Machado e, de certa forma, foi seu tutor nesse começo de vida intelectual. Paula Brito reunia intelectuais e escritores em um raro ponto de encontro cultural, que serviu para Machado enturmar-se com gente importante no mundo das letras. Em 1869, no dia 12 de novembro, Machado casou-se com Carolina Augusta, irmã de um amigo jornalista. Carolina era 5 anos mais velha que ele. Disse que Machado não era bonito, mas era um homem culto e elegante. Era apaixonado por sua Carola. O casal não teve filhos, mas uma vida matrimonial considerada perfeita. Em 20 de outubro de 1904, Carolina morreu aos 70 anos de idade. Foi um baque na vida de Machado. A poesia não trazia novidade, mas as crônicas e ensaios, sim, porque mostravam o jovem intelectualmente impetuoso, dotado de um notável desejo de consertar o mundo. Podemos dividir suas obras em 2 fases. Na primeira fase, a fase romântica. Os personagens de suas obras possuem características românticas, sendo o amor e os relacionamentos amorosos os principais temas de seus livros. Dessa forma, podemos destacar o seu primeiro livro, Ressurreição, de 1872. A Mão e a Luva, em 1874, Helena, em 1876 e Yaya Garcia, em 1878. A segunda fase, fase realista, Machado de Assis abre espaço para as questões psicológicas dos personagens. Ele retrata muito bem as características do realismo literário. Machado faz uma análise profunda e realista do ser humano, destacando suas vontades, necessidades, defeitos e qualidades. As obras que se destacaram nessa fase foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Dom Casmurro, lançado em 1899, se tornou tão conhecido que virou seriado da Globo, transmitido em 2008.
Além das obras já citadas, encontra-se nos romances de Machado Esaú e Jacó, Casa Velha e Memorial de Aires. Na poesia, Crisálidas, de 1864, e Americanas, de 1875. Isso tudo e mais seus contos, crônicas e obras teatrais. Joaquim Maria Machado de Assis é amplamente considerado o maior nome da literatura nacional. Testemunhou a mudança política no país quando a República substituiu o Império e foi um grande relator e comentador dos eventos políticos e sociais de sua época. Machado de Assis faleceu em 29 de setembro de 1908. Não teve filhos, mas deixou um extenso número de obras e uma valiosíssima herança para a nossa literatura. O documentário que você acabou de assistir expôs a trajetória de vida do dramaturgo, romancista e poeta Joaquim Maria Machado de Assis. E esse trabalho foi realizado por alunos do primeiro período de comunicação social. Envie você também o seu vídeo para as redes sociais da TV UVA. Compartilhe conosco.